E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like, também sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu vou trazer mais uma vez trechos de grandes investidores para vocês avaliarem as informações que são ditas nesses trechos. Tem muitas passagens que podem ajudar a gente a aprender e evitar erros futuros. E dessa vez eu vou trazer um trecho de Lírio Parisotto, uma entrevista bastante antiga que ele deu bem rapidamente em uma das suas palestras, antes de ele dar a sua palestra para a Expo Money, se eu não me engano. E nesse trecho ele fala sobre o seu primeiro investimento. A gente já trouxe diversas citações onde ele conta a sua história. Todo mundo já sabe das perdas que ele teve ao longo do tempo. E nesse trecho ele conta da sua primeira perda. E se a gente for perceber e avaliar, parece que a história que ele conta é muito parecida com a história dos investidores iniciantes, aqueles investidores que entraram ali quando teve a pandemia. Eu lembro que teve um boom de entrada de investidores ali por 2019, 2020, até mesmo depois da queda da pandemia, que entraram na Bolsa de Valores. Alguns entraram ganhando, então compraram com a queda na pandemia, depois as ações se recuperaram e isso fez com que eles pensassem que é muito fácil ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Então realmente depois da queda e depois da alta que teve durante o coronavírus, a gente percebeu que teve ações que triplicaram em meses e alguns investidores iniciantes, desavisados, que tiveram a sorte de comprar barato, começaram a pensar que a Bolsa de Valores é uma brincadeira muito fácil. É só você investir, que as coisas sobem e você ganha dinheiro muito rápido, dobra o dinheiro em meses. Eles acharam que podiam repetir isso, se posicionando em ações arriscadas. Alguns se posicionaram em empresas que nunca mais voltaram. Muitos compraram Magalu a R$26, outros compraram Casas Bahia, que era via varejo, e estão acumulando perdas quase que irreparáveis. A empresa tem que se multiplicar em várias vezes só para você sair no 0 a 0 agora. Então a história de Lírio Parisotto é muito parecida com dessas pessoas que a gente viu recentemente na Bolsa de Valores entrarem e tomarem prejuízos. Agora muitos investidores pularam fora da Bolsa de Valores e deixaram de ser investidores devido a essa situação, a essas perdas. Muitos desistiram. Lírio Parisotto foi um que iniciou perdendo, mas não desistiu, perdeu outras vezes, mas acabou no final saindo um investidor muito vitorioso, porque ele aprendeu com os erros e voltou melhor e mais forte. E segundo o relato dele, seu primeiro investimento, ele colocou o valor de um Fusca, ou seja, ele ganhou um prêmio onde ele ganhou um Fusca. Ele pensou em investir esse determinado valor do Fusca para poder comprar outro Fusca, ou seja, ter 2 Fuscas. Colocou esse dinheiro e em questão de poucos meses veio a crise. Eu não sei que ano exatamente foi, mas foi os seus primeiros investimentos. Ele tinha 18, 20 anos por aí. E após isso veio uma crise enorme e a Bolsa de Valores despencou. E segundo ele, o valor do Fusca se tornou o valor de um jantar barato. Então, para você ter ideia de quanto as quedas eram violentas até naquela época. Muito parecido com algumas quedas de hoje em dia, de empresas que caíram 99%. E segundo ele, o que fez com que ele entrasse no mercado é que ele via um dos seus professores que investia na Bolsa multiplicar o seu dinheiro em meses. Então ele dobrava o capital investido em questão de meses. Ele acabou brilhando os olhos dele. Ele achou que ele poderia repetir a mesma façanha e acabou entrando num pico de mercado para pagar a conta daqueles que ganharam. Ou seja, o dinheiro simplesmente transfere de mãos dos menos experientes para os mais experientes que venderam lá em cima, passando essas ações para as pessoas menos experientes e os desavisados, que vão ficar com perdas acumuladas enormes, pagando as contas daqueles que saíram na alta. Essa é uma lei matemática que funciona em todos os ciclos da Bolsa de Valores. Pessoas mais experientes ganhando muito dinheiro e pessoas inexperientes sem conhecimento pagando a conta desse pessoal todo e acumulando perdas enormes. Então percebam que a história sempre vai ser a mesma, tanto como foi no passado, como é hoje em dia e como será no futuro. Serão ciclos eternos de repetição,
Porque as pessoas são as mesmas, o viés humano é o mesmo, ou seja, as pessoas, as gerações vão mudando, só que o comportamento humano é idêntico, independe da geração. Não existe geração mais inteligente nem menos inteligente, apenas geração com ideias e objetivos diferentes, porém com o mesmo viés, o mesmo modo de pensar do ser humano, movido pela ganância, aonde ele não aguenta ficar de fora. É o fear of missing out, ou seja, aquele que tem medo de perder a bolada. Então ele acaba chegando no final para pagar a conta. Esse é um efeito que sempre vai acontecer e sempre vai ter pessoas caindo nessa. Não importa se tem conhecimento, se não tem, elas serão movidas pela ganância e terão que acumular perdas, assim como o Lírio Parisotto, que não fugiu disso, para depois aprender. Se é que vão aprender. A maioria vai simplesmente desistir e falar que Bolsa de Valores é um cassino. Fiquem com o trecho onde ele fala sobre isso. Investindo em ações. Tinha 17 para 18 anos. Aí, em 86, entrei de novo, plano cruzado, mercado eufórico, fiz um outro investimento, perdi de novo. E aí eu fui me dar conta dos equívocos que eu tinha cometido no mercado. Na verdade, eu tinha entrado em 2 picos, e tem gráfico de ações que mostra muito isso, né? Entrei quando todo mundo estava falando que era um bom negócio, que era maravilhoso, e entrei para pagar a conta dos outros, evidentemente. A idiota... Mas quando você começou com 17, seus 18 anos, você foi incentivado por alguém ou foi da sua mente? Não, vou investir. Eu trabalhava na secretaria do Colégio Marista de Brasília, eu morava em Brasília naquela época. Aí tinha um professor de matemática, um professor de história, que estavam dobrando o dinheiro cada 4, 5, 6 meses, não é anos, né? Estavam dobrando porque o mercado estava numa euforia danada. E eu digo, eu tinha ganhado um concurso, ganhado um equivalente a um Fusca lá, sobre a nova lei de serviço militar, que eu fui classificado em primeiro lugar. Aí eu digo, eu espero mais 4, 5 meses, vou comprar 2 Fuscas, né? Entendeu? O resultado é que 2 anos depois o dinheiro que tinha dado lá dava um jantar, né? Dependendo do vinho ainda, tá certo? Então foi a minha primeira perda. Em 86 tivemos o plano cruzado, né? Tantos planos, né? Cruzado. Perdi de novo e aí foi pior. Eu perdi $500 mil. Que Você é um apaixonado pelo investimento na bolsa, né? Não é? Porque a história de perder, ganhou muito também. Quem sai da roça aos 13 anos, entendeu? Pior coisa é pegar no cabo da enxada. Entendeu? Dali não tem mais nada para perder, sabe? Pior que aí não existe. Então, o que eu fiz? Aí comecei a ficar um pouco mais esperto, né? Você apanha, mas uma hora... Aí eu fui ver que eu entrei realmente nos picos do mercado, né? Aí eu fiquei esperto, digo, o bom é entrar quando o mercado está em baixa, né? Lá em baixa... E veio plano Collor, 90, o mercado caiu 90% e eu entrei, aí eu já tinha um dinheirinho, eu estava com a Videolar, eu sou fundador da companhia. Coloquei $2 milhões, que foi o primeiro dividendo que saiu lá da companhia. E com o objetivo, né? Que eu acho que todo investidor deveria fazer, se eu puder ter essa pretensão de ensinar. Objetivo de ganho. Então eu disse o seguinte, quando meus $2 milhões dobrarem, eu me vou, porque eu tinha prejuízo para saldar lá atrás, né? E em 2 anos e pouco dobrou esse valor. E aí eu tinha... fiquei mais alguns meses comprando uma participação de um sócio que eu tinha na Videolar. No final, os $2 milhões, em 3 anos e poucos, viraram $8 milhões. Aí a alma estava lavada. Pronto, né? Mas 2 a 1 ainda, né? 2 a 1 ainda. O mercado tinha me ganho 2 vezes, eu tinha ganho uma só. Olha, eu ficaria aqui a tarde inteira